E já estamos ao vivo aqui com o Rafael Fantin, esse cara bacana. Pensa numa competência, Rafael, hein? Bom, gente, é um prazer estar aqui sempre ajudando o ouvinte. Ô médico bom é esse, hein, gente? Doutor, vamos falar hoje de efeito... efeito sanfona, né? Isso Nada melhor mesmo. que estar em junho, em julho e com efeito sanfona. Mas não é muito bom, né? Você sabe qual que é o mês do emagrecimento, Pepe? Qual? Agosto. Todo mundo acha que é o mês de janeiro, que o ano vai começar, mas não é. É o mês onde é que se mais procura o médico do emagrecimento e onde se compra mais medicações para emagrecimento, começa a partir do mês de agosto. Porque o pessoal fica de olho no Pensando verão. pro verão, né? Ah, o efeito sanfona, o né? pessoal já quer ir pra praia e tal. Aí, fala assim, ó, vou fazer uma coisinha aqui pra me ficar, né, bem na fita. E a época de começar é agora mesmo. Muito bem. Doutor, é muito comum a recuperação do peso após o emagrecimento? Existe realmente um efeito sanfona? Existe, Pepe, existe o efeito sanfona, que é a capacidade do corpo de recuperar a nossa energia. Eu coloco muito para os meus pacientes o seguinte: a nossa genética tem pelo menos 25 mil anos, então certo. A gente tem que pensar pro que ela foi feita, e naquela época a gente passava fome. Então, quando você emagrece, o corpo ele tende a entrar numa capacidade de sobrevivência, que é tentar sempre voltar ao peso prévio, porque ele delimita um patamar de peso que ele considera ideal. Só. E isso, se você for ver na sua vida, você consegue observar exatamente esses patamares. Ah, Rafael, eu estou entrando para a faculdade, ganhei um peso, formei, comecei a trabalhar, primeiro filho, segundo filho. Aí na hora que você tende a perder o peso, o corpo tende a te jogar para cima novamente, que é o que a gente chama de efeito sanfona. Efeito sanfona. Muito bem, gente. Até, doutor, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria lembrar o pessoal que está no Instagram, a quem está nos ouvindo pelo rádio também, que a partir de agora a gente vai selecionar os áudios que, por favor, mandem áudio 971-31-9292, que no decorrer da semana, doutor Rafael Fantin vai esclarecer as dúvidas para você, porque a gente tem recebido, a cada vez que o doutor está aqui, a gente recebe 300, 400, 500 perguntas. A gente não consegue responder tudo, mas vamos colocar algumas aí, o doutor vai responder pra gente no meio da semana. Então, pode mandar 971-31-9292. Hoje mesmo ele já vai receber perguntas e vai começar a responder. Perfeito. Doutor, a respeito do efeito sanfona, a gente ouve aí, olha, emagrecimento com remédio, até mesmo a cirurgia bariátrica, as cirurgias plásticas, isso também pode apresentar um efeito semelhante de a pessoa acabar tendo também um efeito sanfona? Sim, vamos falar de set point cerebral, que é a capacidade do corpo de determinar a quantidade de energia adequada para você. É igual você, ouvinte, pensar, olha, eu preciso ter um dinheirinho na minha conta, porque caso aconteça alguma emergência, eu não consigo trabalhar, eu fico doente. Então o corpo defende essa energia. Quando você começa a emagrecer de forma de dieta, atividade física, até com auxílio do emagrecimento, o corpo ele vê esse emagrecimento como uma redução da reserva energética, como se fosse aquele dinheirinho. Certo. Tá? Já a cirurgia plástica, o brinco é assalto ao banco, né? Porque assim, de repente sai aquela quantidade de energia de uma vez. Então, esse emagrecimento, ele te retira a energia, é o déficit calórico, mas ele não muda o seu set point cerebral, que é a necessidade de armazenamento do corpo, e que eu sempre deixo de deixar aqui é alimentação qualidade, alimentação padrão, saúde muscular, estresse, ansiedade, sono e algumas medicações. Então não adianta só emagrecer, ouvinte. Sim. Tem que mudar o estilo de vida, a qualidade de vida. Exatamente, os hábitos, né? Já na cirurgia bariátrica é diferente. Sim, porque na cirurgia bariátrica a gente fala que é uma cirurgia metabólica, porque ela consegue mudar a parte endocrinológica, né? A retirar um pedaço do estômago, reduz a liberação de hormônios que dão fome. Por desviar o trânsito intestinal, te dar mais saciedade. Então, sim, já a cirurgia bariátrica reduz um pouquinho esse efeito sanfona, mas todas vão ter. Existe alguma memória metabólica? Existe, tanto muscular quanto do tecido adiposo. Eu coloco, Pepe, que é 1 mês a 1 mês e meio quilo perdido. Então, você perdeu 10 quilos, quando você chegar no peso que você considera adequado, você tem que manter aí, 10 vezes 1,5. Então, certo. 15 meses. Em média, 11 meses. Agora, tudo depende do tempo que você demorou para engordar e o período de tempo que você está acima do peso.
Ah, Rafael, eu ganhei 3, 4 quilinhos no final de janeiro e quero emagrecer. Você vai emagrecer ele rápido, vai manter ele rápido. Sim. Não, eu já estou acima do peso há 20 anos Sim. e 30 quilos. Tem outros componentes, como estresse oxidativo, inflamação e outras coisas que a gente precisa resolver aí. Não, inclusive, teve uma ouvinte que está aqui no Instagram que colocou assim: socorro, doutor, eu estou no efeito sanfona desde que eu nasci. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o efeito sanfona, porque eu coloco, você tem os genes de sobrevivência. E à medida que você vai ativando eles não voltam a ser 100%. Então, emagrecimento frustrados deixam cicatrizes. Olha. Então, Rafael, eu já tentei emagrecer 20 vezes. Toda vez que você tentar emagrecer, você vai ter uma dificuldade maior do que a vez passada. É por isso que tem realmente uma redução do metabolismo. Uma pergunta aqui ó, vindo aqui do Pedro Paulo da Liberdade FM. A pergunta dele é a seguinte: cortar açúcar é muito bom? Tem que cortar açúcar realmente na vida da gente? A gente tem que reduzir os carboidratos simples, aqueles que dão um pico de insulina. O pico de insulina, a hiperinsulinemia, ela atrapalha o metabolismo da gordura. Você tende a metabolizar principalmente o carboidrato. Sim. Então, para quem está querendo emagrecer, realmente não vale a pena. Perfeito. Adriana, vamos responder a sua pergunta da atividade física na live? Vamos responder na live. A gente acabou. Gente, pode continuar mandando os seus áudios. Vamos. Carlos Galo está perguntando assim: o ideal depois da cirurgia bariátrica é manter a vida mais saudável, incluindo a rotina. Fechar a boca também é necessário. Não deixar de comer, mas sim comer uma alimentação saudável. Ele falou tudo certo, não falou, doutor? Falou tudo certo. Olha, esse é o mais interessante de algumas cirurgias, como a cirurgia bariátrica. Ela força, ela estimula a pessoa a mudança de estilo de vida. Né? A pessoa aprende a comer melhor, a ter atividade física, a valorizar o sono. A pessoa que utiliza a cirurgia bariátrica para isso, ela perde o peso e dificilmente ela recupera o peso que perdeu. Agora, você fez a cirurgia e não mudou o estilo de vida, as escolhas, você tende a recuperar pelo menos 50% do peso perdido. E aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Porque tem uma cirurgia bariátrica, aí precisa de medicação, né? Então se cuida. Doutor, eu já vi casos de sucesso e alguns de insucesso, né? Da pessoa realmente não se cuidar. Doutor, a Marta Costa, ela tá querendo saber ali o seguinte: se o emagrecimento repentino, se pode estar associado a alguma doença, se está acontecendo com a pessoa de uma hora para outra, um emagrecimento repentino, é de se suspeitar de alguma coisa, né, doutor? Sim. Num caso desse, a gente tem que pensar numa doença inflamatória, então pode-se pensar num diabetes, principalmente, e até em neoplasias. Em idosos está associado à depressão. Olha então só. tem que realmente tomar cuidado. A Osana, doutor, ela está perguntando aqui para você isso aqui, ó. Já que os açúcares e carboidratos causam inflamação no organismo, quanto % será ideal para a gente colocar na nossa alimentação, hein, doutor? Então vamos primeiro diferenciar carboidrato de açúcar. Açúcar é um carboidrato simples. Existe carboidrato simples e complexo. Carboidrato complexo são aqueles maiores e mais difíceis de quebrarem. Esses dão menos pico de insulina. Então, o problema não é o carboidrato, o problema é o pico da insulina. Então, a gente coloca aqui uma dieta fisiológica, ela tem em torno de 50% de carboidrato. Consequentemente, uma dieta low carb é abaixo disso. Não é o carboidrato, é açúcar que você deve cortar. Doutor, aqui ó, o Axon Silva está escutando, pedindo alô. O Axon Silva, Alexandre, um beijo para você. Doutor, a Sandrex Pontes está dizendo o seguinte: doutor, quando fica mais velho, vai voltando o peso de antes? Engraçado. Tá aqui, o peso de antes quando? Você esqueceu de falar, Sandro, de quando você emagreceu, de quando você estava mais... Faltou isso aí, né? Chega numa fase da vida, a gente falando de metabolismo, que o metabolismo na vida adulta, ele se mantém igual dos 18 até a menopausa da mulher e até os 60 anos no homem. E depois vem a menopausa e no homem a redução hormonal, que a gente chama de andropausa. Você sabia, Leite, que acima dos 45 anos, 40% dos homens têm deficiência de testosterona e não sabem? Eu acredito, doutor, eu acredito, porque
De uns tempos pra cá, a gente vê alguns amigos, familiares, pessoas próximas, e esse negócio da testosterona. Você vê, tô ficando desanimado, tô isso, tô aquilo. E muitos falaram, eu vi que a testosterona é importantíssima, né? E muitos homens não sabem, doutor, porque não se examinam. Você sabe qual que é o problema? A mulher, quando ela entra na menopausa, os sintomas são muito intensos. Verdade. E a queda do homem, ela é progressiva. Isso. Então, ele não tem um impacto. Então, ele coloca aquilo como se fosse a normalidade. Eu tô ficando cansado, indisposto. Eu tô levantando cansado, já levantando com vontade de voltar pra cama. Tem gente assim, viu, doutor? Doutor, aqui, olha, a Jordânia, por falar em... Aqui, ó. A Simone Ribeiro, o jejum intermitente também causa efeito sanfona? Esses tipos de jejum, de dieta causa efeito sanfona, doutor? Olha, eu particularmente não sou muito fã do jejum intermitente. Por quê? Porque a pessoa que tende a fazer o jejum intermitente, ela corta a alimentação do período da manhã. E metabolicamente é o momento melhor de se comer, metabolismo mais alto, pico de hormônio, menor resistência à insulina. Quando ela faz jejum intermitente, ela come de 25% a 30% menos. Opa, se ela está comendo livremente, ela vai emagrecer. Só que ela não muda o set point cerebral. Depois ela sai do jejum intermitente, o que acontece? Tudo de novo. E qual que é o problema? O jejum intermitente, ele é mais catabólico para músculo. Então vamos supor que você tem um metabolismo de 2.000. Você fez o jejum intermitente, perdeu o músculo. Seu metabolismo cai para 1.950. Se você voltar a comer o que você comia antes, você vai estar acumulando 50 calorias a mais por dia. Então o efeito sanfona é pior do que antes. Tá né? vendo, gente, como que é importante a orientação do Dr. Rafael Fantin?